Olá pessoal, tudo bem? Olha, a aula de hoje é para a gente relembrar alguns assuntos da língua portuguesa que a gente já tinha trabalhado na sala de aula e para a gente compreender o que são encontros consonantais. Mas para a gente entender o que são encontros consonantais, nós vamos revisar fonemas e dígrafos, certo? Então, bora lá. O que são os fonemas? Os fonemas, eles são as representações relativas da fala. É aquilo que a gente está falando, é aquilo que a gente reproduz ao falar uma palavra. Então, é o som de cada letra. Então, percebam que é diferente de letra. Fonema é diferente de letra. Às vezes, em uma única palavra, você vai ter uma quantidade de letras diferente da quantidade de fonemas. As letras são a representação da grafia, de como que se escreve aquela letra. E o fonema é a representação do som que aquela letra produz. Às vezes, o que vai acontecer? Uma letra vai representar dois fonemas. Ou então, vou precisar de duas letras para representar um único fonema. Então, os fonemas são isso. Representação do som. Os dígrafos. Os dígrafos é o encontro de duas letras que formam um único som. Ah, então é o encontro de duas consoantes que formam um som? Não, eu disse de duas letras que formam um único som. E os dígrafos são divididos em duas partes. Os dígrafos vocálicos, lembra que a gente viu? Os dígrafos vocálicos e os dígrafos consonantais. Os dígrafos vocálicos, ele vai aparecer o som de uma vogal. E geralmente, na sílaba vai ter, depois de uma vogal, vai ter a letra M ou a letra N, que vai dar uma força maior na vogal, que vai modificar o sonzinho da vogal. Mas que o som do M e do N não vão aparecer. Por exemplo, na palavra bombom. A gente acha, quando a gente fala a palavra, a letra M apareceu, então eu vou contar como um fonema. Na verdade, olha só o que acontece quando você fala on. Você não apresenta nenhuma dificuldade para esse som sair, porque ele vem de dentro, ó, on, bom. Então, o O e o M juntos formam um único fonema. Então, a gente chama isso de dígrafo vocálico, porque é a presença da vogal que transformou aquela letra num único fonema. Juntos, os dois formaram um único fonema, certo? Então, isso a gente chama de dígrafo vocálico. Outros exemplos de dígrafo vocálico. Antena, também, ontem. Então, todas essas... E geralmente vai ser assim. A vogal, a próxima letra, vai vir o M ou o N dentro da mesma sílaba. Tá? Então, por isso que a gente não pode dizer que dígrafo é o encontro de duas consoantes. Não. Dígrafo é o encontro de duas letras, certo? E temos também os dígrafos consonantais, que é o encontro de duas letras que também formam um único som. E esses não é vocálico. Você vai sentir na fala, você vai precisar fazer um esforço maior para falar este fonema. Por exemplo, você vai sentir tremer na garganta, arranhar na garganta, você vai sentir que os seus lábios precisam fechar, tremer a língua. Por exemplo, SS é um dígrafo. Quando você fala, olha só como que fica. RR, CH, LH, NH, o XC, que juntos os dois formam um único som. E aí a gente tem alguns exemplos de dígrafos consonantais. Passarinho, chuva, excesso, ficha, vários, certo? Também a letra QU e GU também podem ser consideradas dígrafo desde que a letra U não apareça ao pronunciar a palavra. Então, por exemplo, Guilherme, GU é um dígrafo.
porque eles dois juntos formam um único fonema, do G, certo? Queijo, QU é um dígrafo, porque as duas letras juntas formam um único fonema. Mas, se na palavra a letra U apareceu o som, apareceu o fonema, ele não pode ser considerado um dígrafo. Por exemplo, na palavra 4, olha só, eu falo o som da letra Q, eu falo o som da letra U. Então, quando isso acontecer, ele não é considerado um dígrafo, certo? Geralmente vai ser dígrafo com Q e Ki e G e Gui, certo? E agora, o que são os encontros consonantais? Aí sim, encontro consonantal é o encontro de consoantes. Na mesma sílaba, é independente se é na mesma sílaba ou não. Então, a gente vai ter encontro de consoantes e cada consoante vai apresentar o seu som. Por exemplo, na palavra cravo, o C e o R aparecem juntos, só que cada um aparece o seu som. Então, por exemplo, mais o R, ó, eu falo os dois fonemas. Então, isso é chamado de encontro consonantal, certo? Eu espero ter ajudado e eu acho que a partir de agora vocês vão conseguir resolver algumas atividades do livro de português que falam sobre esse assunto, tá bom? Um abraço, até mais!